os alcança. O Brasil a gente não está preparado para esse nível de discussão. E você acha que isso é prioridade, assim, ou a gente tem outras prioridades no Brasil? No país? Cara, eu acho que no Brasil isso não é que existe uma prioridade. Porque os liberais falam, por exemplo, você quer que o Brasil se reindustrialize, mas o Brasil tem 50% da população não tem saneamento básico. Primeiro que as duas coisas não podem acontecer simultaneamente. Entendi. As coisas podem se combinar, esses dois movimentos, a nossa reindustrialização e investir em saneamento básico. Mesma coisa, nossa reindustrialização mais investimento em inteligência artificial. Se combinam. Não é uma questão de prioridade. Eu acho que a prioridade que o Brasil tem que ter hoje, nossa prioridade passa, isso tem feito essa cabala, esse país gerar de 10 a 12, 13 milhões de empregos industriais nos próximos 10 anos. Isso é possível? Claro que é possível. Desde que nosso país se reencontre consigo mesmo, acho que o Brasil tem uma janela... Tio Roy e Robertinho, nós temos aí 5 anos para que o país se reencontre consigo mesmo. Aí quando se reencontrar, o que significa isso? Nós 3 aqui, nós 4, nós 5, nós temos uma série de divergências sobre o Brasil. Mas nós podemos ter 4 ou 5 pontos em comum. O dia que toda a sociedade brasileira se reencontrar em alguns pontos em comum, sendo que a principal delas, o país precisa ter um projeto nacional, e segundo, esse país precisa se reindustrializar. Nós temos 5 anos para chegarmos a esse consenso. E no Congresso Nacional tem espaço para discutir plano de desenvolvimento? Eu acho que ainda que não tem espaço, que ninguém discute. Então, por exemplo, se eu vier a ser deputado, se o Jones Manuel vier a ser deputado, e tem muita gente séria no Congresso, muita gente séria no Congresso Nacional, dá para emular uma discussão a partir do Congresso Nacional sobre essas questões. Mas mesmo quando eu venho aqui no podcast Três Irmãos, venho aqui há 2 anos, fazendo esse discurso, isso já reverbera na sociedade. Claro. Porque onde eu vou, por exemplo, o Elias é o pré-candidato à reindustrialização, o Elias é o pré-candidato do Projeto Nacional. Por quê? Porque eu venho em espaços como esse, eu falo aqui, reverbera e vai virando movimento. Tá? Então, mas eu acho que temos uma janela de 5 anos, evidente, passa pela reeleição de Lula, passa pela derrota dessa tentativa neocolonial de falar do Bolsonaro e etc, para o país se reencontrar consigo mesmo, superar os gargalos neoliberais que impedem o nosso desenvolvimento, e nós inauguremos uma nova etapa de crescimento e prosperidade. Então, o que é esse desenvolvimento industrial do Brasil? Em que segmento a gente deveria começar? Eu acho, primeiro nós temos que começar... as pessoas me perguntam o que eu faria no Congresso Nacional como deputado federal. Qual que era a primeira medida? Isso é boa. O que você ia fazer primeiro? O que você chegará a fazer? Eu ia tentar fazer um movimento com outros deputados federais, porque sozinho ninguém faz nada. Essa coisa de deputado sozinho, isso não existe. Se não faz corte pra internet, né? Faz corte pra internet. Esse que grita lá. Mas... Eu acredito que eu no Congresso Nacional, eu vou observar o meu campo de forças, observar pessoas que podem ser próximas de uma pauta como essa. A primeira coisa é voltar. O texto original da Constituição de 1988... que previa a diferenciação, acho que se não me engano, no artigo 171, previa a distinção de tratamento de capital nacional e capital estrangeiro. Em 1995, o Fernando Henrique ele derrubou com essa distinção. E qualquer país do mundo que chega lá, Coreia do Sul, Índia, China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, distingue capital nacional com capital estrangeiro. Desde 95, quando o Brasil iguala o tratamento, o nosso processo de desindustrialização ele se acelera. Então esse é o primeiro ponto. É a primeira batalha que eu vou querer travar no Congresso Nacional, caso eu chegue lá, é pela volta da distinção entre capital nacional e capital estrangeiro. Esse é um ponto. Um outro ponto, por exemplo, discutir meta de inflação. Hoje a meta de inflação ela é anualizada. Existem 27 países com meta de inflação hoje. Falso engano. E falso engano, somente o Brasil é uma meta de inflação de 1 ano. E uma meta de inflação que foi reduzida no governo Lula para 3%. Ou seja, é um crime, é uma paulada. O que significa 3% em 1 ano, você vai ter que usar a taxa de juros o tempo inteiro para enfrentar altas sazonais de preço. Às vezes o preço não tem nada a ver com o aumento da demanda. Ele aumenta por conta da chuva. A taxa de juros, né? Se você aumenta para 3 anos a temporalidade das metas de inflação e coloca o piso da meta para 4,5, em 3 anos tem como se o próprio ciclo econômico absorver
esse preço que sobe de forma A adaptação do repentina. mercado não vai ser agressiva, né? Ela vai Você, ter- Então você não vai precisar usar a taxa de juros à torta e direito. É uma discussão que tem que ser feita no Brasil, ninguém faz. Você acha que precisa desse controle da inflação? Eu, particularmente, eu sou contra qualquer regra fiscal, em princípio, e eu sou contra metas de inflação. Só que não existe correlação de forças hoje na sociedade brasileira, dado o histórico de inflação que o Brasil teve nos anos 80, 70 e 90, para falar, acabou com a meta de inflação. É porque o cara lembra que as 80 ali... Exatamente. ele O que eu fica acho assustado. é o seguinte, é que nós temos que relacionar o combate à inflação com a geração de emprego, renda e desenvolvimento. Porque se você só mirar na inflação, você vai acabar dando um tiro de fuzil numa barata, você destrói a inflação e destrói o que tem ao redor dela. Eu acho que nós temos que construir um outro consenso no Brasil. Esse é o papel da nossa pré-candidatura, inclusive, que coloque, olha, combater a inflação é fundamental, mas para se combater a inflação, tem que aumentar a base de oferta da economia. Para aumentar a base de oferta da economia, tem que ter investimento. Né? E para ter investimento, tem que ter gasto público. Né? E até porque o gasto público abre condições para que o gasto privado aconteça também. Né? Ou seja, existe muita coisa a se discutir, eu acho, no ponto de vista político, econômico, institucional, mas não é fácil, né? Porque o debate ele tá congestionado na pauta de costumes, está congestionado se tal pessoa tem que estar em tal lugar ou não, sabe? Se o banheiro isso, o banheiro aquilo, ou seja, o debate está congestionado. O debate para um projeto nacional de desenvolvimento está congestionado no Brasil. Então, direita e esquerda hoje discute o quê? Discute tudo menos isso. Menos isso. Não é? Então, é muito complicado. Mas acho que dá para se criar um ambiente. Esse tipo de interação entre nós três aqui ajuda muito nisso. Sabe? E acredito que possa dar certo. O problema é que a direita ela não quer sair dessa área de debate, né? Fica muito confortável. Eu acho que ela vai ter que sair porque, ficar vamos lá. nessas pautas individuais e acaba determinando o que a esquerda vai debater. Vamos lá. A direita perdeu a capacidade de debater moral. Um cara foi lá pedir, tá envolvido até o pescoço na maior trama contra o sistema financeiro brasileiro, que é o Flávio Bolsonaro e a turma dele. O Banco Master. É todos, hein? Oi? Ele é todos, hein? Não, eu estou falando Ele só vai afundando, só vai fedendo. Um abraço pro Jacques Wagner aí também. Eu tô falando de um candidato a presidente da República e que a pauta dele é moral e os meus costumes, tá? Então, eles não têm mais esse monopólio. O monopólio do patriotismo. Eles não têm esse monopólio mais. Não tem. Esses caras eles operam abertamente contra o Brasil. Qual que é a outra pauta que eles têm? Nenhuma. Família. A família do Bolsonaro é maravilhosa, né? A família do Bolsonaro é uma coisa maravilhosa, né? Sabe? Então eles perderam esse monopólio sobre qualquer discussão. Eles ainda têm o da fé. Muito menos, né? Deus, O Tony sobre a família. Aproveitar que o Otônio de Paula já deve ter vindo aqui. O Otônio de Paula pode dar uma aula disso. Aliás, um abraço ao deputado Otônio de Paula. Então vai dar uma aula disso, de como que o bolsonarismo usa a fé de forma distorcida. O pastor Henrique Vieira, a mesma coisa, pode falar de como que eles usam a fé de forma distorcida. Sabe? Então, eles não têm esse monopólio. Agora, a esquerda, eu acho que ela precisa se encontrar, e aqui é uma crítica direta aos meus companheiros de esquerda, o que eles querem debater? Qual que é a nossa pauta? A minha pauta do Elias Jabbour, do pré-candidato a deputado federal, é projeto nacional e reindustrialização. Por que isso? Porque eu acredito que esse país precisa se reencontrar diante do mundo, ou seja, a diferença entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Alemanha, Brasil e Coreia do Sul. Coreia do Sul está discutindo 7G, meu amigo. A Coreia do Sul, implantação do 7G. Sabe? Só está aumentando a nossa distância em matéria de ciência, tecnologia e inovação com relação a esses países. Ao mesmo tempo em que o Brasil, hoje, um jovem de 13 anos de idade, numa favela, ele ganha R$1.000 por mês.